Seguinte, a hiperestesia em gatos, ela é uma síndrome, tá? Na verdade, se a gente fala de hiperestesia, a hiperestesia ela está mais relacionada ao sinal clínico, tá? Então, existe uma diferença quando a gente fala hiperestesia e síndrome hiperestésica. Então, hoje em dia, é mais completo, né, falarmos em síndrome hiperestésica ou síndrome de hiperestesia felina. A hiperestesia, de novo, ele tá relacionado com o sinal clínico, tá? Então, quando a gente fala de hiperestesia, na verdade, pegou, né, esse nome, hiperestesia, mas a denominação correta é síndrome hiperestésica felina, tá? Seguinte, os principais sinais clínicos, eles são muito variáveis e também depende muito do quadro, claro. Existem alguns gatos que têm um quadro mais clássico. Eu tô com uma voz um pouquinho mais baixa, tô rouco, né? Peguei um início de faringite, não foi uma faringite total, mas deu para ficar rouco. É um herpes vírus aí, né? Felino que eu peguei. É, então, assim, os principais sinais clínicos vai depender muito do quadro, né, do que gato, do paciente, certo? E o que é importante a gente entender, que às vezes vai ficar muito difícil de a gente ter certeza se é realmente uma síndrome hiperestésica ou se é até fisiológico. A gente vai ver que alguns sinais clínicos dessa síndrome, ela está relacionado às vezes, comportamento normal de um gato, né? Basicamente, a gente vai perceber pacientes, tutores também chegando com essa queixa, que são pacientes que eles ficam de uma hora para outra mais agressivos, ou ficam agressivos, não eram agressivos, e ficam agressivos, e tendem a ter alguns distúrbios comportamentais, alucinações, tá? Porque também pode acompanhar. Outros casos, a gente vê muito mais discreto, que é muitas vezes o início da síndrome, mas ela não se completa, tá? Vou mostrar alguns vídeos aqui, vamos mostrar, tem um vídeo que eu acho muito bacana, deixa eu colocar aqui para vocês, que ele basicamente é um paciente que mostra, só um instantinho aqui, deixa eu achar, que é um paciente que ele mostra praticamente todos os sinais, né? O mais comum, aliás, isso aqui é importante que vocês vejam, tá? Que é esse reflexo. Esse reflexo, né, que ele geralmente está presente em praticamente todos os gatos que têm hiperestesia, vou repetir para vocês verem, um instante, é o reflexo de um músculo, né, que se a gente perceber, todos os gatos têm. Ou seja, chegou, sei lá, uma muriçoca, uma mosca aí, né, ou até um toque mais forte, a tendência é o gato ter esse reflexo, né, que ele é fisiológico, certo? Esse é um músculo, né, o panículos carnosos, que ele faz essa contração, né, justamente em estímulos na pele, tá? Isso é basicamente, né, afugentar, ectoparasita, parasita, enfim. E também, se vocês percebem, tem gatos que ficam estressados no consultório, que eles começam a ter esse tremor também, tá? Então, isso pode estar também associado a eventos estressantes, né, desse panículo. E agora, o que a gente percebe nesses pacientes, tá? Vou voltar aqui esse vídeo, que é justamente essa resposta exagerada. Então, assim, não tem sentido, né, um pequeno toque com o dedo o gato reagir dessa forma. E perceba o seguinte, alguns pacientes, até o vento que toca, por exemplo, você coloca um ventilador e que passa nessa região, ele vai também ter esse estímulo e vai ter essa resposta exacerbada. Então, isso é a denominação de parestesia, né? O significado de parestesia, ou seja, por estímulos simples, pequenos, ele tem uma reação dessa exagerada, tá? Então, o principal sinal clínico da hiperestesia está relacionado a essa movimentação, esse músculo. Claro que vai ter outros associados. Deixa eu procurar mais um vídeo aqui para a gente mostrar. É claro que vai estar associado a outros sinais, dependendo do paciente, como eu falei para vocês, né? E
Muitos deles a gente também vai perceber agressividade, alucinação, como eu já toquei o assunto. Deixa eu abrir aqui novamente, tá? Então, a importância de a gente entender que tem a sutileza dos sinais. Alguns pacientes vão ter realmente uns sinais clínicos mais evidentes, como esse vídeo aqui, ó. Então, isso é um vídeo também do YouTube, tá? Que aí vocês percebem que esse paciente aqui, ele tem uma apresentação mais clássica da hiperestesia. Então, a gente vai ver toda a sintomatologia nesse gato aí, ó. Então, percebam. Balançar de cauda, muito comum. Então, se foi filmado, isso é uma câmera escondida, né? Um Big Brother. Então, o balançar de cauda, como se estivesse realmente estressado, né? Vejam pupilas dilatadas. O paciente ele pode ter um balançar de cabeça, de orelha, e aí começa a lambedura. Tá? Então, ele começa a atacar, digamos assim, o flanco, cauda. Isso se torna realmente uma coisa obsessiva, né? Compulsão. Ó, alucinação, ele parece que caça, né? Sei lá, uma borboleta imaginária, e o tremor lá no músculo do panículo. E alguns gatos, nesse momento, eles geram, né? Eles trazem uma agressividade. Né? Então, eles têm agressividade. E não é comum ele atacar o próprio tutor. Tá? Então, realmente é assustador. Principalmente, vocês imaginam quando acontece a primeira vez. Né? O tutor acha realmente que o gato está enlouquecido, está com raiva, né? Então, essa é a sintomatologia clássica. Nem todos vão se apresentar assim. Tá? Alguns vão só ter a lambedura. Eu vou mostrar outro vídeo aqui rapidinho. Vou ver aqui. Tá? Então, esse é clássico. Esse outro paciente aqui, vamos ver, cadê você? Só um instante. Deixa eu abrir logo tudo aqui. Então, esse foi clássico, né? Basicamente, pupila dilatada, agressividade, mordedura de cauda, né? Sensibilidade aumentada e essa questão, né, de balançar, né, a orelha, balançar a cabeça, né, cauda, tá? Isso pode acontecer principalmente em pacientes que se estressam. Então, está muito associado também o gatilho da síndrome ser o estresse, tá? Temos mais um vídeo aqui. Esse é mais discreto, percebam. Essa gatinha aqui. Então, sintomatologia mais discreta, mas, como eu falei para vocês, percebam a sutileza dos sinais clínicos, tá? Percebam, balançar de cabeça, orelha, tremor na pata. De qualquer forma, ela fica meio que aérea, né? Vocês percebem? Tá paradona ali. Tá? E isso pode se repetir. Então, esse paciente, ela tem basicamente esses sinais. E também não é incomum, né, que eu não citei para vocês, alguns gatos, eles saem correndo, né? Eles disparam, saem correndo, né? Começam a correr e voltam a se lamber. Então, assim, percebam, nessa gatinha aí, esses sinais clínicos são discretos. Discretos. Então, assim, pode ser que passe desapercebido pelo tutor, que tem muito gato, né? Que não observa muito. Por quê? Porque isso pode acontecer né, em determinados momentos com alguns gatos, balançar de cabeça, lamber um pouco mais, sair correndo, disparado, né? Mas ela tem esses sinais clínicos de uma forma constante. Então, classifica também numa síndrome de hiperestesia. Vejam esse outro paciente, ó.
o desespero desse outro paciente aqui. Está diminuindo nessa tela. Deixa eu ver se é esse aqui. Não. Então, é muito comum a gente perceber esses sinais clínicos de uma forma mais clássica, né? Alguns gatos, eles chegam realmente com mordedura na cauda, então tem laceração em cauda, em pata, né? Em dorso, como esse paciente que eu vou mostrar aqui. Então, esse é um gato que, como é que foi a história dele? Esse paciente aqui, ele chegou numa clínica, tá, para fazer uma consulta geral, e aí o colega detectou que ele tinha um ferimento no dorso. E a doutora já chegou falando, né, que esse paciente ele tinha realmente muita lambedura no dorso. E aí o colega, ele observou aquele ferimento, vocês vão ver aí na imagem, e pediu para o tosador, né, fazer tosar toda aquela área para limpar, né, o ferimento, para uma tentativa de até examinar e tratar de uma forma melhor. E perceba o seguinte, ó, olha o que foi que aconteceu. Então, quando a gente estimula essa área, perceba que tem uma área onde eu estou tocando, que é uma área que tem assim nós no pelo, né, tem também lesões de pele. O paciente ele tem uma resposta completamente exagerada, né, anormal. Então ele começa a se lamber o ar, e foi um paciente que nesse procedimento, que foi na tentativa de se tosar essa região, ele teve convulsão, tá? Teve uma convulsão. Então alguns gatos que ao aumentar o estímulo nessa região é um gatilho para ter uma convulsão. Então percebo, né? Ele tem completamente uma resposta exagerada nesse estímulo aí, né? No dorso, tá? Então isso também pode acontecer. Então percebo, é toda o que a gente tem de possibilidades, né, da hiperestesia, tá? Então assim, a hiperestesia, turma, hoje em dia a gente ainda não sabe a causa, né? Não se tem uma causa definida, tá? Esse é um grande problema, que a gente não tem como identificar realmente a causa. Existia na literatura, ou existe ainda alguns relatos, se a gente perceber, de suspeitas de até infecciosa, de ser toxoplasmose, tá, no paciente, ou seja, toxoplasmose neurológica. Isso não foi comprovado, nada comprovado ainda. O que tá muito associado, que se sabe, é realmente gatos que têm uma resposta exagerada a estresse. Ou seja, o ambiente, até a modificação ambiental multimodal, ela também faz parte da terapêutica, né? Porque se sabe que alguns gatilhos podem vir advém de eventos estressantes, tá? O que a gente tem que determinar com certeza é se esse gato tem síndrome hiperestésica ou ele tem hiperestesia, por exemplo, por doenças, discopatias, doenças de coluna, principalmente cauda-equina e lombosacra, tá? E também dermatopatias que podem trazer, né, uma sintomatologia semelhante, certo? Também na literatura se fala que a hiperestesia, a síndrome hiperestésica, ela pode ser considerada uma, uma epilepsia, tá? Então também tem essa suspeita, digamos assim, de ser um tipo de epilepsia. Então tem muitas pessoas, muitos colegas que tratam como se fosse realmente uma epilepsia, tá? Desculpa, uma convulsão, uma síndrome epiléptica, mais uma convulsão parcial, ou seja, melhor definindo, seria uma convulsão parcial, né? Existe até um trabalho que eles pegaram, deixa eu mostrar aqui o trabalho para vocês, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Sim. Esse trabalhinho aqui, ó, ele são de colegas argentinos, ele é de colegas argentinos. É um trabalho que eles pegaram dois gatos, tá? E fizeram eletroencefalograma e viram bastante alterações nesses eletroencefalograma e trataram com um anticonvulsivante. E aí eles trataram com anticonvulsivante e continuaram, desculpa, a abordagem acompanhando, e repetiram o eletro
desse paciente, o eletroencefalograma, né? E viram que tanto a parte clínica como também o eletroencefalograma, ele normalizou. Então isso é um trabalho interessante para mim, só tem 2 gatos, tá? E é interessante que eles trataram esses gatos com levetiracetam, certo? Eles trataram com levetiracetam. Então, é uma possibilidade sim, porque afinal de contas, às vezes a gente vai ver que esses gatos eles respondem, alguns pacientes vão responder bem com fenobarbital, tá? E às vezes a gente precisa estar com fenobarbital, principalmente com pacientes que têm essa hiperestesia clássica, né? Com agressividade, né? Então esse trabalho é um único que se tem, né, pelo menos até hoje, justamente de ter levantado essa questão e também ter usado, né, 2 pacientes num tratamento com anticonvulsivante e mostrou resultado. Mas assim, não se tem nada definido, tá? Nada definido. Então, o que tem que se fazer para o diagnóstico, né? Primeiro, como eu falei para vocês, o ideal é que a gente descarte outras possibilidades, né? E realmente, porque se a gente for ver, alguns pacientes que têm dermatopatias com muita lambedura também vão ser pacientes que vão ter alterações comportamentais, são pacientes também que a gente fica naquela, poxa, será que é hiperestesia ou é só dermatopatia violenta, né? Vejam esse vídeo aqui, ó, desse paciente, ó. Então esse gatinho a gente tinha dó dele porque era um gatinho realmente que se coçava bastante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu encontrar aqui. Pronto. Então percebam o grau de prurido desse gato, ó. Também, estímulo naquela região aqui mais dorsal, praticamente onde a gente tocava nesse gato, ele começava a se lamber todo, inclusive até o vento, né? A gente também, quando a gente pegava, ele lambia a nossa mão, lambia as patas. E quanto mais você estimulava essa área aí, lombar, mais ele tinha prurido, certo? Então, ele não tinha agressividade, não tinha mená de cauda, então o problema era esse, muito parecido com o que outro gatinho preto e branco para jovem. Mas era isso. E aí, até que ponto isso é uma dermatopatia pruriginosa ou uma síndrome hiperestésica? Me parece aí até uma mistura das duas, mas é um paciente que a gente tratou com como se fosse uma síndrome hiperestésica, tá? Então, a gente vai ver alguns gatos, eles vão responder bem à corticoterapia, porque geralmente tem assim, um fundo também, né, dermatológico, tá? Certo, turma? Se tiver alguma dúvida, vão colocando aí no chat, tá? Podem ficar à vontade de perguntar. Então é isso, quanto mais estimulava, mais ele se coçava, né? Então a gente parou para não causar nenhum problema, certo? Perdão. Então é isso. O que a gente tem que ter definição? Como que a gente vai fazer esse diagnóstico, né? Então existem várias possibilidades, dentre elas até problema comportamental, né, neurológico, ortopédico, dermatopatia, certo? Então assim, eu gosto sempre de fazer deixa eu só buscar aqui, só um instantinho, pessoal. Eu gosto sempre de trabalhar com mapas mentais, né? Sempre trabalhar também com chamado fluxogramas, né? Deixa eu só buscar aqui meu iPad, pera só um instante. Deixa eu tocar aqui que já ele aparece, certo? Só um instante. Então, primeiro, eu acho que o mais importante é a gente definir, primeiro, se é uma dermatopatia, tá? Então, assim, pelo menos é a minha primeira triagem.
definir se é uma dermatopatia, definir depois se esse paciente não tem alguma doença dorsolombar, tá? Uma discopatia. Eu acho que isso é muito importante para a gente, principalmente, não tratar um paciente, certo? Não tratar um paciente, por exemplo, com anticonvulsivante, se ele tem uma dermatopatia. Então, isso é muito importante. O ideal é que a gente trate, pelo menos de uma forma, vamos dizer, conservativa, até a gente fazer o diagnóstico. Então, alguns exames serão fundamentais. Se o paciente, por exemplo, como esse que eu mostrei, né, que tinha lesão em pele, que se lambe demais, que tem um sinal clínico predominante, que é a lambedura, o ideal é que a gente faça todo aquele check-up, né, aquela triagem de dermatopatia. Então, a gente vai começar a utilizar rações, uma dieta restritiva, né, fazer o teste com a dieta, utilizar rações, por exemplo, as hipoalergênicas, 30 dias exclusivo, né, daquela triagem, ver se continua prurido ou não. Também fazer exames parasitológicos, né, raspado de pele, né, fazer cultura, tá, citologias, enfim. A gente tem que fazer essa triagem. Investigar se tem parasitas, se a lambedura é por ectoparasita, ou se é por exemplo, uma dermopatia alérgica, uma atopia, que aí você trataria com corticoterapia. Então é muito importante a gente pegar um gato hiperestésico que tem os sinais clínicos predominantes de lambedura, a gente fazer essa triagem, tá? Pronto, não tem, né, não tem nenhum tipo de indício de ser dermatopatia, então a gente faria vou ter que puxar aqui no desktop mesmo. Então a gente faria o quê? A gente procuraria, então já buscaria eliminar, né, as doenças de coluna, principalmente as discopatias, tá? Então como é que a gente faz isso? A gente teria que, sem dúvida, fazer uma radiografia de tórax, desculpa, radiografia de coluna, que seria o primeiro, a principal indicação, né? Imagina o seguinte, se esse gato ele tem dificuldade em caminhar, alterações no caminhar, né? É um paciente que pulava a certa altura, agora não pula mais, nem um banquinho, não sobe mais em nada. Ou então claudicação, também posição da pata, ou desculpa, posição da cauda, né? Se ele tiver a posição da cauda alterada, então é sinais de quê? Sinais clínicos que esse paciente tem problema em coluna. Então, isso aí é claro. Aí você vai pensar em hiperestesia, pronto, ele pode ter hiperestesia, porque a hiperestesia é um sinal clínico, né? Mas ele não teria a síndrome hiperestésica, vocês estão me entendendo, né? Então, se você, primeira coisa, você tem que descartar a pele, né? Depois você vai descartar as discopatias, certo? Se for discopatia, você não pode dizer que esse gato tem síndrome hiperestésica, né? Ele tem hiperestesia como sinal clínico, alguns pacientes vão ter, né? Mas não quer dizer que ele tenha hiperestesia. E aí você não ia, por exemplo, entrar pelo menos a priori não, um anticonvulsivante, né? Nada para o comportamento. Você vai tratar dor, né? Que são os pacientes que estão sentindo dor, certo? Então, eu elaborei aqui um mapa mental. Ver se agora eu consigo espelhar aqui para vocês. Não, peraí, aqui não é aqui, desculpa. Então, é fundamental que a gente tenha essa certeza, certo? E siga o passo a passo justamente para a gente não perder tempo, tá? Então vamos ver se vocês vão conseguir visualizar. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Então vamos seguir esse algoritmo, tá? Vamos seguir esse algoritmo aqui da hiperestesia. Ó, percebe, hiperestesia, vamos lá, sinais clínicos, ó. Deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês verem melhor. Sinais clínicos, corre e fuga, ou seja, aquela, né, ou agressão, ou se esconder, correr, tremores em lombar, né, no panículo,
agressividade, mordedura em cauda, lambeduras excessivas no dorso, flanco, meneada a cabeça, orelhas, né? Caçar a presa imaginária. Então, se são o quê? São sinais clínicos da hiperestesia, tá? Vamos lá. A gente vai descartar dermatopatias pruriginosas. Então, pesquisa de ectoparasitas, testar dietas, possível teste com corticoides, né? Se você achar que é uma atopia, tá? Então, você pode começar um teste com corticoide, ver se o paciente melhora ou não. Se tiver normal, ou seja, não tem uma alteração, se que eu digo, isso aqui é dermatopatia, ou principalmente se tiver alterações além da lambedura e do prurido, né? Então, você vai ter que descartar a parte neurológica ortopédica. Então, fazer um exame detalhado, certo? Ortopédico, neurológico, então é fundamental. E aí eu vou buscar o quê? Exames, aprofundar o exame neurológico ortopédico. Geralmente, que é importantíssimo isso aqui, vocês lembrem, não há mudança de comportamento ou agressividade geralmente, mas pode ter. Agora o que a gente vai perceber nesse paciente é a limitação de movimento. Ou claudicação, um andar mais rígido, cauda rígida, né? Então são pacientes que têm limitações de movimento, ou seja, são gatos que pode ser que você visualize outros sinais clínicos e aí vai para aqui. Radiografias, por exemplo, né? Você vai buscar radiografias. Então, alterações, principalmente aqui, ó, no lombosacra. E também você vai palpar essa região e vai perceber também sensibilidade, certo? Pode partir para tomografia ou ressonância. Geralmente a gente faz mais para localizar a lesão, mas em grande parte das radiografias a gente consegue perceber, outras não. Se tiver na dúvida, toma. E aí a gente iria então pro tratamento. Se tiver normal, ou seja, não tem alterações ortopédicas nem neurológicas visíveis, e aí? Aí eu partiria realmente pro tratamento da hiperestesia, tá? Esse tratamento, turma, seguinte, ele geralmente a gente vai começar com os gabapentinoides, né? Que aqui mais representado pela gabapentina, sem dúvida, né? Mas também a pregabalina também seria uma opção, mas classicamente seria a gabapentina, é o que mais tem indicação na literatura, certo? A gabapentina. Alguns pacientes vão responder bastante. Outros, a gente vai precisar associar corticoides, tá? Como coloquei aí. Os corticoides a gente vai indicar principalmente esses gatos que têm automutilação, esses gatos que se lambem e se mordem bastante. Então, geralmente a gente faz essa dupla aí de corticoide e gabapentina, certo? Fenobarbital, em alguns pacientes que têm distúrbios também de alucinações, alterações de comportamento importante, ou que não teve uma resposta boa com esses dois, certo? Tem o topiramato. O topiramato é um fármaco que é pouco falado, mas a gente tem 2, 3 trabalhos na literatura que fala em tratamento com topiramato, principalmente em aquela síndrome da dor orofacial, que eu falei para vocês, fiz uma postagem no Insta, que depois eu vou falar um pouco mais dela, né, que é uma síndrome também muito complicada de tratamento, tá? O topiramato, ele tem indicação nessa síndrome também de dor orofacial. Ele é um anticonvulsivante humano, que é utilizado em convulsões também localizadas, convulsões parciais, tá? E também tem relato de pacientes com a síndrome de hiperestesia felina que responde bem ao topiramato. Então, pode ser também até a primeira linha você escolher o topiramato, se você tiver a certeza que é hiperestesia, síndrome hiperestésica. Coloquei o memo também, turma, porque é fundamental a gente fazer uma modificação ambiental, né? Primeiro, qual a recomendação? Você fazer uma entrevista, uma anamnese bem detalhada com o tutor, para perceber que horas que isso está acontecendo, a crise, o que foi que houve antes da crise, logo um pouco antes da crise, quem estava lá e qual foi a reação de quem estava presente quando aconteceu. Porque assim, o que se sabe, existem alguns gatos que o ambiente ele pode disparar uma crise, é um gatilho. E a reação do tutor ou dos animais, dos outros contactantes que estão, pode perpetuar de uma forma
pode marcar de uma forma negativa esse gato e ele reagir, ficar muito mais sensível, digamos assim, a ter outras crises, certo? Então também a modificação ambiental multimodal, ou seja, você dá mais segurança para esse paciente, a disponibilidade total de fontes de água, de brincadeiras, né? Ter cuidado com respeitar o olfato desse paciente, né? Ter cuidado com estímulos excessivos, estresse, tá? Então isso é muito importante que a gente também leve em consideração, tá? Então o que eu quero deixar registrado seria isso, não esquecer também da modificação ambiental multimodal, ou seja, um ajuste, né? Tentar perceber o que está acontecendo com esse paciente e quem sabe vocês utilizarem mais o topiramato, né? Que é um fármaco que a gente também, que eu particularmente eu sempre tratei muito com o gabapentina, com bons resultados. Agora alguns não respondem, tá? E aí realmente tem que se entrar com anticonvulsivante. Aquele artigo lá até usou o levetiracetam, mas eu não vi outra citação do levetiracetam. Mas alguns gatos vocês vão precisar de anticonvulsivante e há uma indicação forte de usar o topiramato. Tá certo, turma? Tá? Então, vão escrevendo aí as suas dúvidas. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho aqui da nossa plataforma para ficar registrado, tá? Então, pessoal, essa plataforma, tá? Ela é fantástica, assim, tá? Porque assim, a gente vai conseguir ter uma discussão bem interessante de casos clínicos, né? Que já tem algumas, ó. Então, assim, quem entra na mentoria, quem entra em um curso e também quem entra, né, que a gente está oferecendo, toda a nossa comunidade também, né? Então, a gente já está fazendo essa divulgação. Quem tiver interesse, procura, pode ser mensagem aqui, procura no Instagram, tá? Então, assim, está disponível, vocês entram, vocês compram um pacote anual e vocês vão ter acesso a tudo que tem nessa plataforma, tá? Tudo que tem nessa plataforma, muitos cursos, aulas, discussão de caso clínico. Então aqui você entra aqui na comunidade e você já vai estar de cara aqui, ó, discussão de caso, certo? Tem vídeo, tem e-book para baixar, tá? Então tem mais caso clínico. E o que é interessante é que vocês podem colocar os casos clínicos de vocês aqui para a gente discutir junto, tá? E também, além dessa oportunidade né, de network, de aprender com discussão de caso clínico, vocês vão ter acesso a muitos cursos, muitas aulas, tá? Desde o nível mais avançado ao básico. Por exemplo, aqui a gente tem curso de pancreatite, né? A gente vai ter gato espineco, que é um curso de emergência, tá? A gente vai ter também as próprias aulas da mentoria, aulas ao vivo e gravadas, top select de artigo, ou seja, só discussão de artigos, né? A emergência, doenças infecciosas, também um curso só de caso clínico, mais de 12 horas de caso gastroenteropatias, renal, infecciosa, tópicos em doenças digestórias. Então, tópicos assim, são aulas que são para você iniciar, né, o assunto da doença digestória. Doenças infecciosas, temos aula de clínica cirúrgica, vamos ter clínica médica, então é muito, né, as possibilidades são amplas para você. Eu convido vocês a conhecerem, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar e não vão se arrepender, tá, turma? Aí é o seguinte, esse mapa tá, que eu fiz, eu vou deixar disponível. Vocês também me mandem lá uma mensagem pelo Instagram, vou colocar uma postagem, aí vocês vão responder. Eu vou enviar para o mapa esse mapa mental aí do diagnóstico da hiperestesia em gatos, tá bom? E também quem está lá no grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente vai ter várias lives, pelo menos uma a cada 15 dias. A próxima não percam, uma live também muito importante, que é o controle de dor em pacientes com tríade, tá?